A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje a gente vai começar um módulo aqui no curso Escatologia Revelada sobre o arrebatamento da igreja. E o grande detalhe, esse conteúdo ele é tão profundo e tão precioso que esse módulo vai estar dividido em diversas aulas. Agora, nessa primeira aula de hoje, eu quero tratar com vocês algo que a gente já viu lá no primeiro módulo, quando a gente falou sobre diferentes interpretações. Então, hoje eu quero trazer aqui uma visão sobre as diferentes interpretações, mas detalhe, eu não vou explicar tudo que eu já expliquei lá no primeiro módulo. Pelo contrário, eu vou relembrar algumas coisas, recapitular, e a partir disso eu quero acrescentar coisas novas que você ainda não viu lá no primeiro módulo. Então, essa aula sobre as diferentes interpretações escatológicas, ela está fantástica e com muitos acréscimos, com muitas novidades. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo sobre como será o arrebatamento da igreja. Antes de começar a compartilhar o assunto dessa aula, eu quero compartilhar com vocês uma introdução que vai servir para todos os vídeos, todas as aulas sobre o arrebatamento. Esses 3 textos que eu quero compartilhar com vocês agora, eles vão servir para balizar o princípio por trás da forma como a gente estuda a Bíblia. Então, olha só o que eu separei aqui para vocês. O primeiro texto que eu separei aqui é o texto de Isaías. Olha só o que Isaías profetiza. Isaías, ele declara o seguinte, que o nosso Deus, ele é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Perceberam? O que está sendo dito? Que o nosso Deus anuncia o fim desde o princípio. O que vai acontecer, ele já anunciou, ou seja, em algum lugar Deus já falou o que ele vai fazer no tempo do fim. E isso serve também para o assunto que nós vamos começar a estudar hoje, que é o arrebatamento da igreja. Outro texto muito interessante é o texto que a gente vai encontrar lá em Amós. Olha só o que é dito lá em Amós. Deus, ele vai dizer o seguinte, que certamente o nosso Senhor Deus, ele não vai fazer coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu sei que você já conhece esse texto, mas você precisa entender a aplicação dele sempre que você for estudar alguma coisa do futuro, porque a Bíblia está dizendo para nós, Deus usou a boca dos seus profetas para dizer que ele não fará nada sem antes ter revelado. Ou seja, tudo que a gente vai estudar, inclusive o arrebatamento da igreja, o que Deus vai fazer, ele já deixou revelado. E diferente do que muitas pessoas pensam, a gente vai ver na próxima aula, que o arrebatamento não é exclusivo do Novo Testamento. Embora Deus tenha revelado, descortinado esse mistério no Novo Testamento, mas ele já vinha sendo anunciado desde o Velho Testamento. Então, lembrem, o nosso Deus anuncia o fim desde o princípio, e o nosso Deus, ele não vai fazer nada sem antes ter revelado, inclusive no que se trata ao arrebatamento. Então nós temos muitas coisas para entender, não é apenas um texto que fala sobre o arrebatamento, mas existem muitas coisas para a gente estudar ligados direta ou indiretamente ao assunto do arrebatamento. Além desse texto, eu vou citar um terceiro texto, só para a gente começar o nosso estudo, para você guardar na sua mente e no seu coração, que está lá em 2 Pedro 1:20, que diz o seguinte, sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Que nenhum texto da Bíblia, nenhuma profecia, nós podemos trazer a interpretação que a gente quer, ou dizer, mas eu interpreto desse jeito, ou eu penso daquele. Não, a Bíblia ela tem apenas uma interpretação.
Eu sei que isso parece soar um pouco estranho aos nossos ouvidos, porque o tema dessa primeira aula é justamente isso, diferentes interpretações, né? Parece meio contradizente, mas a verdade é que muitas vezes nós, como intérpretes, nós, como estudiosos da Bíblia, nós estamos procurando entender. A Bíblia tem uma revelação. Provavelmente, muitas vezes, nós é que cometemos erros ao interpretá-la. Por isso, nesse estudo, eu vou procurar focar apenas na Bíblia, eu vou procurar fugir de trazer outros autores, tá? O que pessoas falaram sobre a Bíblia. Vamos direto na Bíblia para ver o que o próprio Espírito Santo revelou ali. E partindo desse princípio, eu quero trazer aqui algo que eu vou dizer para vocês. Vamos procurar focar no que a Bíblia está dizendo e não naquilo que a gente já tem nos nossos pressupostos, né? Então vamos lá, ó. Vamos começar a estudar esse assunto. Se você não pulou nenhum método, você já deve estar familiarizado com esse mapa que a gente vai fazer uso agora. Inclusive, eu quero fazer alguns destaques aqui. A primeira coisa que a gente estudou no primeiro módulo foi sobre os métodos de interpretação. Então, nós vimos ali que existem diferentes formas de você ler a Bíblia. E, dentre elas, nós vamos ver quais são as principais formas, os principais métodos de interpretação, o método literal e o método alegórico. Então, você tem aqui método literal, método alegórico. O método literal praticamente é a forma de você interpretar as coisas da mesma forma como você lê. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente lê sobre os 1000 anos, lá em Apocalipse 20, o método literal de interpretar esse texto, quando você segue a linha literal, você vai entender que o texto está tratando de 1000 anos exatos, nem mais e nem menos. Então, existe aqui um método literal de interpretação. Outro exemplo, quando a gente fala da vinda de Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio uma vez para tirar o pecado de muitos, mas ele virá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Então, a Bíblia ela está cheia de passagens falando sobre a vinda de Jesus. O próprio Jesus diz que a vinda do Filho do Homem, ela se dará imediatamente após a tribulação daqueles dias. Jesus diz, tratando da sua vinda, que ela será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então ele diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que a gente percebe? A Bíblia fala de uma vinda. Se você interpretar de maneira literal, inclusive é como nós cremos, você vai perceber que Jesus vai voltar física e visivelmente, de forma literal. Tá? Não espiritualmente, como muitos dizem, a vinda de Cristo já aconteceu, só que de maneira espiritual, ninguém viu. Não. O método literal, ele basicamente ele vai trazer o sentido que você lê para a frase. Porém, nós temos também o segundo método, que é o método alegórico. No método alegórico, ele também é conhecido como um método mais espiritual, onde você enxerga as profecias com uma lente, com uma ótica mais espiritual das profecias. Por exemplo, quando você olha para Israel, você tem o Israel literal, principalmente quando a gente olha para as profecias do Velho Testamento, você vê muito ali Deus usando o Israel, que era um povo literal, que existiu, só que Deus ele vai começar a usar muitas profecias, tanto do Velho como do Novo Testamento, para falar de um Israel espiritual. Então, muitas profecias que você lê sobre o Israel da carne, muitas vezes ela está profeticamente apontando para um Israel espiritual que é a igreja do Senhor, que está apontando para a igreja. Inclusive, o próprio Paulo vai dizer que o Israel de Deus não são o segundo a carne, mas são segundo a promessa. Então, você vê que ele vai incluir a igreja no Israel de Deus. Então, nós temos, sim, diferentes métodos de interpretação.
Porém, aqui surge talvez uma das primeiras perguntas. Qual é o método correto? Qual é o melhor método de interpretação? E a verdade é que vocês vão perceber daqui a pouquinho que existem linhas de interpretação que fazem uso com uma ênfase maior no método literal. Existem outras linhas que fazem um uso com uma ênfase maior no método alegórico. E por isso vai surgir diferentes interpretações, tanto sobre o milênio, como sobre tribulação, sobre as profecias de Daniel, sobre o arrebatamento da igreja, que é o tema desse módulo. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que os dois métodos são válidos. Existem profecias na Bíblia que elas são literais, que você não pode espiritualizar. Porém, existem outras profecias, e aí vai muito do contexto de cada texto que você for ler, porque existem profecias onde o método de interpretação é o método alegórico. Vou dar um exemplo para vocês. Quando se fala da vinda de Jesus, como eu já falei, o método ali é o literal. Jesus vai voltar literalmente. Mas, por exemplo, quando você lê profecias como Apocalipse 13, você vê lá uma besta com 7 cabeças e 10 chifres saindo do grande mar. Esse texto, se você interpretar de maneira literal, você teria que admitir que no período da grande tribulação vai sair um monstro marinho com 7 cabeças e 10 chifres, né? Com aspectos de leopardo, de urso, de leão. E a gente vê que a Bíblia não está tratando disso. Na verdade, a Bíblia está usando figuras de linguagem, ou seja, o método alegórico, para trazer revelações. São figuras de linguagem que Deus ele também se utiliza para revelar. Porque nós precisamos lembrar que nós somos limitados muitas vezes na nossa comunicação. Falo isso por mim mesmo. Mas quando a gente trata de Deus, Deus tem diferentes formas de falar. Nós não podemos limitar Deus numa caixinha e dizer que ele só fala de forma literal, ou que ele só fala de forma alegórica, de forma mais espiritual. Não, Deus ele se utiliza dos mais diversos recursos de linguagem. Então, existe tanto o método literal como o método alegórico. Porém, entendendo que existem essas diferentes interpretações, isso gerou também diferentes escolas de pensamento, como eu estou destacando aqui. Existem pessoas que interpretavam de uma maneira mais literal, com uma ênfase no método literal, e existem pessoas que usam uma ênfase mais alegórica. E existem pessoas que às vezes usam os dois métodos e às vezes não é nem a questão de utilizar eles, mas é utilizar de maneira errada no contexto errado. Então isto gerou diferentes escolas de pensamento. E quais são elas? Nós temos aqui 4 escolas de pensamento no que tange a escatologia bíblica. Então nós vamos ter ali, a primeira escola a surgir, a mais antiga, foi o futurismo, que eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Logo depois surgiu o historicismo. Os próprios nomes eles são autodidáticos, porque você vê que o futurismo ele está falando de profecias que elas têm uma ênfase no seu cumprimento futuro. Ou seja, a ótica do leitor é quando você interpreta a Bíblia olhando para as profecias como se elas fossem se cumprir no futuro. Inclusive, dentro do futurismo, existem profecias que a gente entende que já se cumpriram, provavelmente durante o período em que foi profetizado, às vezes num período próximo ao profeta, e existem profecias que ainda não se cumpriram, que são para o tempo do fim. E, detalhe, existem profecias de duplo cumprimento, onde Deus fez com que ela se cumprisse no Velho Testamento como uma figura, mas que ela vai voltar a se cumprir no Novo novamente. Então, existem muitas profecias desta forma. Um dia a gente pode até abordar só essa questão do futurismo para você entender melhor as profecias. Logo em seguida vai surgir uma escola de pensamento que é o idealismo, tá? Não está em ordem aqui, mas eu vou citar na ordem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no próximo slide.
Diferente do futurismo, que tem uma ênfase mais na literalidade dos textos, o idealismo ele dá uma ênfase maior na alegorização dos textos, na espiritualização dos textos. Então, é como se as profecias bíblicas elas fossem cíclicas, elas servissem para todos os tempos, para todas as gerações. Como se fosse uma ideia, um sentido mais espiritual dos textos. Além do idealismo, que eu já vou explicar o desdobramento daqui a pouco de cada um desses, vai surgir agora, depois, um pouquinho depois na história, o historicismo, que você está vendo aqui na tela. O historicismo, como o próprio nome já diz, é uma forma de você interpretar a Bíblia, só que vendo o seu cumprimento no decorrer da história. Então, só para você ter uma ideia, enquanto o futurismo vê o livro do Apocalipse com revelações reservadas, na sua grande maioria, para o tempo do fim, o historicismo vai ver que muitas profecias elas já foram se cumprindo no decorrer da história e muitas vezes faltam apenas algumas profecias para se cumprir. Um exemplo disto são igrejas que interpretam que algumas trombetas do Apocalipse já tocaram no decorrer da história, restando apenas algumas trombetas para tocar nos últimos dias. Além do futurismo, idealismo, historicismo, nós temos ainda também a nossa quarta escola de interpretação, que é o preterismo. Esta, se a gente for colocar numa linha da história, foi a última escola de pensamento a surgir, a mais recente de todas, que interpreta, como o próprio nome já diz, você vai lembrar das aulas de português, né? O pretérito imperfeito. O preterismo ele tem um sentido de que aponta para o passado, ou seja, basicamente a ênfase é que as profecias acerca do tempo do fim, elas se cumpriram no momento próximo ao profeta que anunciou, ou quando se fala da vinda de Jesus, essas profecias, na sua grande maioria, se cumpriram até o ano 70. Então, na sua grande maioria, elas já tiveram o seu cumprimento, não são mais para os dias de hoje. Então, é chamado de preterismo porque ela nos faz olhar não para frente, não para a história e nem de uma maneira espiritual, mas nos faz olhar para o passado, entendendo que as profecias já ficaram para trás porque elas já se cumpriram lá no período próximo ao tempo em que Cristo profetizou, naquela geração. Então, você percebe que existem dois métodos de interpretação, o método literal e o método alegórico, e a forma como se faz uso, o desdobramento, gerou 4 escolas de pensamento, 4 diferentes escolas. Porém, se você compreendeu essa porção, você vai perceber agora que dependendo da escola de pensamento no qual você está inserido, a sua interpretação sobre assuntos muito relevantes, muito importantes dentro da escatologia, ela vai mudar. Por exemplo, por causa dessas escolas de pensamento, é que nós temos diferentes interpretações sobre o milênio. Então, por exemplo, nós vamos ter visões como o amilenismo, como o pré-milenismo e o pós-milenismo. Eu vou tentar explicar isso para vocês um pouco melhor. Quando você olha para uma visão futurista, geralmente os futuristas eles são pré-milenistas. Eles interpretam dando uma ênfase mais literal e logo eles interpretam o milênio de maneira literal. Então, por isso são chamados de pré-milenistas, porque eles entendem que o milênio ainda não começou. Quando Cristo vier, ele vai estabelecer o milênio. Então, basicamente, interpretamos, eu particularmente sou futurista, vou explicar isso para vocês daqui a pouco, dentro do futurismo se entende as profecias com uma ênfase um pouquinho mais literal, embora eu entendo que os dois métodos de interpretação são importantes e o que vai determinar não é você escolher um e dizer eu gosto mais desse ou eu gosto mais daquele. Não, é você entender que cada texto
ele precisa ser analisado e que os dois métodos, tanto alegórico como literal, eles são usados por Deus para os textos, para a forma como Deus se comunica e a forma como ele nos revela as coisas acerca dos últimos dias. Então, voltando ao assunto, prestem atenção. O pré-milenismo é a visão que entende que o milênio ainda não foi instituído. Que quando Jesus vier, e somente quando Jesus vier, é que ele vai dar início ao milênio. Por isso, é chamado de pré-milenismo, porque nós estamos vivendo pré-milênio, ou seja, antes do milênio. Por isso, somos, né, ou são chamados assim, aqueles que creem, de pré-milenistas. Tá? Porém, além do pré-milenismo, nós vamos ter também o amilenismo. E numa ordem cronológica, o pré-milenismo ele surge primeiro. Tanto que você já vai ver no período dos pais da igreja, alguns dos pais da igreja, que eu vou compartilhar isso com vocês no terceiro módulo da geração que verá a vinda de Jesus. Eu vou compartilhar lá com vocês 2 pais da igreja, que é Irineu de Lyon e, se eu não me engano, a Carta de Barnabé, onde você vê que eles interpretavam de maneira literal o milênio. Eles entendiam que o tempo do homem era 6.000 anos sobre a Terra e que o 7º seria o milênio que Cristo viria a reinar sobre a Terra, um período exato de 1.000 anos. Baseado em textos como Gênesis 1, a criação, em 6 dias Deus trabalhou, o 7º descansou. Baseados em Pedro, em Moisés, quando ele escreve os Salmos 90, onde eles dizem que para Deus um dia é como 1.000 anos como um dia. Então você vai ver que já nos pais da igreja vai surgir o pré-milenismo, que vai ser chamado por outros do seu mesmo tempo de pré-milenarismo, né? De milenarismo. Então você vai ouvir esse nome, se você ouvir, é a mesma coisa. Milenarismo ou pré-milenismo é a mesma coisa, tá? Porém, então nós temos o pré-milenismo, que é uma das primeiras visões que surgiram. Porém, depois disto, você vai ver que logo em seguida, próximo ao mesmo tempo, vai surgir interpretações mais alegóricas. E vocês vão ver isso daqui a pouquinho no próximo slide. Quando a gente for falar dos pais da igreja, onde começa a haver uma divergência nas escolas de pensamento. Você tem a escola de Antioquia, que interpretava de uma maneira mais literal por causa da ênfase judaica, e você tem uma escola da Alexandria com uma ênfase mais grega que começa a espiritualizar mais as coisas. Qual está certo e qual está errado? A verdade é que, como eu já disse, na Bíblia nós encontramos os 2 métodos. O problema é justamente o que aconteceu com os pais da igreja, é quando você escolhe apenas um lado e você começa a dar uma ênfase demasiada para um dos lados. Vai ter aquele que vai dizer assim, não, eu sou da escola de Antioquia, eu interpreto tudo de maneira literal. E vai ter outro que vai dizer, não, eu sou da escola de Alexandria, eu gosto de espiritualizar tudo, né? Não, a verdade, irmãos, que ambos extremos acabam cometendo erros, tá? O equilíbrio está em entender que as 2 visões, elas são aplicadas nas escrituras, os 2 métodos de interpretação. Além do pré-milenismo, vai surgir o amilenismo. Amilenismo, só para você entender, ele tem esse sufixo a, que é de negação, é como se dissesse não milênio, ou seja, não existe um milênio literal. Não quer dizer que os amilenistas não creem no milênio. Pelo contrário, eles espiritualizam o milênio entendendo que a igreja já está vivendo uma espécie de milênio literal nos dias de hoje, como se Cristo já estivesse reinando na Terra, só que de uma forma espiritual. Tá? Então, existe o pré-milenismo, entende que Cristo ainda não instituiu o milênio, ou seja, o reino de Deus já está em nós, mas quando Cristo vier, ele vai estabelecer esse reino sobre o mundo todo. Mas o amilenista entende que o milênio já está acontecendo, inclusive coisas relacionadas ao milênio, como, por exemplo, Satanás ser preso, já está acontecendo, como se Satanás já estivesse preso hoje e ele vai ser livre no final, enfim.
existe essa visão também, pré-milenista, amilenista. E os pós-milenistas, como eu deixei o destaque aqui na tela para você ver, os pós-milenistas são aqueles que interpretam de uma maneira mais positivista. Inclusive, os pós-milenistas hoje em dia eles são muito raros. Né? Você quase não vê essa visão, porque essa visão ela foi muito forte antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Logo ali, após o período da Reforma, a palavra começou a ser pregada, a ser difundida, as pessoas estavam com uma visão tão positiva de que o evangelho ia crescer, ia progredir, ia alcançar o mundo todo. Então, eles tinham essa visão positiva e progressista do evangelho, da palavra, e então surgiu o pós-milenismo, como se a igreja estivesse vivendo já após o milênio já estava ali e ainda tinha coisas para viver após o milênio, então, inclusive o milênio, o amilenista e o pós-milenista são visões muito semelhantes, mas não são a mesma coisa, tá? Um espiritualiza e o outro entendia que de uma maneira alegórica também, mas o milênio já estava acontecendo. A diferença é como cada um vê, tá? Então existe uma certa semelhança, às vezes, para quem não conhece, é até difícil de diferenciar o amilenismo do pós-milenismo, porque eles são muito parecidos, mas ainda assim não são iguais. Já o pré-milenismo, ele é bem fácil de se distinguir. Até agora, nós vimos que surgiram diferentes métodos de interpretação, método literal, método alegórico, isso gerou diferentes escolas de pensamento. Veio primeiro o futurismo, depois o idealismo, em sequência, no decorrer da história, veio o historicismo e então, por último, o preterismo. Vimos também que dependendo a linha que você segue, a forma como você interpreta as escrituras, a escola na qual você vai fazer parte, na qual você vai se encaixar mais, vai gerar diferentes interpretações sobre o milênio. Alguns vão se tornar amilenistas, porque espiritualizam mais, idealizam mais, né? Outros vão se tornar pós-milenistas, outros vão se tornar pré-milenistas, e daqui a pouco eu vou separar um pouco melhor para você entender qual vem da onde, né? Tá bom? Porém, para quem estuda mais a Bíblia, você vai perceber que você já deve ter se deparado com alguns desses termos que eu vou mostrar para vocês agora. Dentro dessas diferentes interpretações bíblicas, nós vamos ver que vai surgir termos como aliancismo, que é conhecido também como teologia do pacto por muitos, né? Os aliancistas são conhecidos como teologia do pacto porque fala de alianças. E você vai ver também o termo dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? Ela é uma forma de interpretar as escrituras de Gênesis a Apocalipse, onde você entende que Deus veio tratando com a humanidade por meio de dispensações, por meio de momentos diferentes na história. Enquanto o aliancista ou a teologia do pacto, ela entende que Deus veio tratando por meio de alianças, né? Aqui eu ousaria dizer que os dispensacionalistas, eles têm uma ênfase aliancista também, porque eles também creem em alianças, não da mesma forma como o aliancista. E os aliancistas, eu ousaria dizer que eles também são dispensacionalistas. Por quê? Porque eles também creem que Deus tratou de maneiras diferentes no decorrer da história. Porém, ainda assim, ambos interpretam a Bíblia de maneira completamente diferente. O que eu diria para você é o seguinte, que ao meu ver, nós estamos aqui com uma moeda de dois lados e cada um dos grupos está enxergando apenas um lado da mesma moeda, né? Quando, na verdade, os dois têm apenas meias verdades, tá? Ao meu ver, as duas maneiras de interpretar a Bíblia, elas têm pontos positivos, mas também têm pontos negativos. Como, por exemplo, eu entendo que um ponto positivo do aliancista é justamente a questão de que eles entendem que Deus tem um único povo, entende? Deus não tem diferentes povos, né? Como se Deus fizesse dicotomia, como se Deus tivesse duas noivas, né? Não, Deus tem um único povo, tá?
que esse povo no Velho Testamento era o povo judeu, e não todo o povo judeu, o povo israelita, né? O povo hebreu. Na verdade, dependendo do tempo, vai mudar a terminologia, né? Deus tem um único povo, que na verdade não era nem todo o povo de Israel, e sim aqueles que eram fiéis a Deus dentro da nação de Israel. Estes eram o verdadeiro Israel de Deus. E no Novo Testamento você vai ver que essa revelação vai ser ampliada e você vai ver que a igreja está inserida dentro deste Israel. Então, basicamente o que você vai perceber é que para os aliancistas, eles não fazem diferença entre um Israel da carne e um Israel espiritual, como se Deus tivesse dois povos, tá? Então esse, para mim, é um dos pontos fortes que a gente vai ver dentro do aliancismo. Porém, quando a gente vai para o dispensacionalismo, eu vejo que o dispensacionalismo ele comete alguns erros, assim como o aliancista também tem erros, né? Eu vejo que o dispensacionalismo ele comete alguns erros, como por exemplo, ele faz distinção entre Israel e igreja, como se Deus estivesse tratando hoje com a igreja, depois Deus vai parar de tratar com a igreja e vai se voltar para tratar apenas com Israel, como se Deus tivesse dois povos, né? E Deus tratasse de formas distintas com esses dois povos. Isso é chamado de dispensações, de períodos de tempo onde Deus trata de forma diferente conforme a dispensação. Particularmente, eu entendo que isso não está correto, até porque a Bíblia diz que Deus, em Cristo, ele derrubou a parede de separação e ele fez dos dois um só, que é a igreja. Esse é o grande mistério anunciado por Paulo no Novo Testamento, que inclusive a gente vai ter um módulo aqui, futuramente chamado O Mistério de Cristo, revelado, né, o que vocês vão perceber nas duas casas de Israel. Você vai perceber que o dispensacionalismo ele comete alguns erros. Mas calma, daqui a pouquinho você vai ver que não são todos os dispensacionalistas que fazem separação entre Israel e igreja, porque existem 3 linhas dentro do dispensacionalismo. Existem os dispensacionalistas clássicos, que fazem essa distinção entre Israel e igreja, mas depois você tem os revisados e você tem ainda os progressivos, né? Que daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para vocês, então não se preocupa. Ainda nessa primeira aula, provavelmente acho que eu vou dividir ela em 3 vídeos. Nessa primeira aula, talvez na parte 2 ou 3, eu vou explicar melhor isso para vocês. Porém, o que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Existem os aliancistas e existem os dispensacionalistas. Eu citei um ponto negativo do dispensacionalismo clássico, que é fazer separação, essa dicotomia de povos entre igreja e Israel. Porém, existem pontos positivos, como, por exemplo, uma coisa que eu compreendo e interpreto seguindo a mesma linha dos dispensacionalistas, embora eu não creia no desdobramento quando eles fazem a separação entre igreja e Israel, é na literalidade do texto de Daniel, quando ele fala das 70 semanas. Ao meu ver, nós vamos perceber que existe um intervalo de tempo, inclusive a gente já tratou sobre isso aqui no curso Escatologia Revelada, quando a gente gravou a aula sobre Daniel. A gente tem uma aula bônus sobre Daniel, onde a gente fala só sobre as 70 semanas, e ali eu listo uma série de argumentos para você entender por que existe um intervalo. Uma das coisas que você percebe é que lá no livro do Apocalipse você vê esses 7 anos lá no livro do Apocalipse. Existe lá 1260 dias em que as duas testemunhas estão profetizando com poder. 1260 dias é 3 anos e meio. Você vai ver também que existem lá 42 meses depois que as duas testemunhas terminarem o seu período, a sua profecia. Você vai ver que a besta se levanta e vai perseguir os santos durante a grande tribulação. Inclusive, a gente vai falar disso nesse módulo sobre o arrebatamento. Quem são os santos na grande tribulação? Porém, você percebe que a besta persegue durante 42 meses. 42 meses de 30 dias são 3 anos e meio. Então você percebe que existe ali
3 anos e meio em que as duas testemunhas estão profetizando e 3 anos e meio em que a besta está perseguindo os santos. Ou seja, o livro de Apocalipse ele testifica um período de 7 anos nos últimos dias. Tá? Não é por nada que você vê 7 igrejas onde tem uma mensagem para a última semana, para os últimos 7 anos. Você vê 7 trombetas, você vê 7 anjos diversas vezes, em diversos momentos da história. Você vê 7 taças, você vê o múltiplo de 7 sendo repetido nos últimos dias. É muito possível que essa interpretação que a gente encontra principalmente dentro do dispensacionalismo ela seja mais correta. Porém, volto a dizer, o problema é na aplicação quando eles fazem essa diferença entre Israel e igreja, que aí particularmente eu já não concordo, né? Você percebeu o desdobramento só pela forma como você lê e interpreta um texto bíblico? Se você focar mais no literal, você vai acabar seguindo um caminho. Se você focar mais no alegórico, você vai seguir por outro. Particularmente, como eu disse, os dois métodos são válidos, mas você precisa aprender a discernir. E aqui talvez seja a parte mais difícil, porque não existe uma regrinha dizendo esse texto é literal, esse é alegórico. Você vai pegar o contexto do texto para poder compreender. E lógico, irmãos, por mais difícil que isso pareça ou soe enquanto eu estou falando, quando você começa a criar intimidade com a palavra de Deus, sabe, aquela comunhão de estar todo dia lendo, você vai começar a pegar uma facilidade. E fora isso, você tem o Espírito de Deus, tá? Porque a Bíblia diz que você não precisa que ninguém te ensine. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo te ensina todas as coisas. Ele é o melhor intérprete, porque ele também é o autor das Escrituras, né? Ele sabe como revelar. Então entenda, irmãos, essas diferentes formas de interpretação geraram diferentes escolas de pensamento, que geraram diferentes interpretações sobre o milênio. Com isso foi gerando diferentes teologias sobre esse assunto, formas de interpretar a Bíblia, como aliancismo, dispensacionalismo. Tem um método histórico ou clássico, que eu vou falar daqui a pouco para vocês também. Por fim, que é como eu quero terminar essa aula hoje, esses métodos de interpretação que geraram escolas de pensamento e diferentes interpretações sobre o milênio também vão gerar diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento, que é o motivo deste módulo que nós estamos dando início hoje. Então, só para você entender, existem ali pelo menos cinco linhas de interpretação sobre o arrebatamento. Lá no primeiro módulo eu citei 4 para vocês, mas hoje eu vou citar as 5, mesmo que uma delas, particularmente, você quase não ouça ninguém falar, e por isso eu também não citei lá no primeiro módulo. Mas hoje eu quero compartilhar só para acrescentar um pouco mais de informação para você. A primeira linha que você vai ver, baseado não no surgimento dessa interpretação, mas sim numa ordem cronológica dos eventos. Aqui eu não estou falando da ordem que ela surgiu, mas sim na ordem que ela acontece na linha da história. Nós temos ali o pré-tribulacionismo, ou seja, os pré-tribulacionistas, que são aqueles que entendem que, com base num período de 7 anos, que mesmo que você não creia que a última semana ficou para o tempo do fim, você há de perceber pelo livro do Apocalipse que existe um período de 7 anos nos últimos dias. Existem pessoas que creem que a igreja não vai passar pela tribulação. Tá? É como se a tribulação fosse o centro. E existem pessoas que entendem que a igreja não passará pela tribulação, então ela vai ser arrebatada antes da tribulação, por isso o termo pré-tribulação, pré-tribulacionismo. A igreja ela vai ser tirada, ela vai ser poupada, ela vai escapar desse período de grande aflição como nunca houve antes e nunca mais haverá. Essa é a primeira linha de interpretação. A segunda linha de interpretação, que já é um pouco menos aderida dentro da escatologia bíblica, é o mid-tribulacionismo.
você vai perceber que, principalmente aqui no Brasil, o mid-tribulacionismo, existem grandes teólogos que são mid, né, no sentido de que eles creem que o arrebatamento será no meio da tribulação, ou seja, é como se dentro desse período de 7 anos, a igreja estivesse aqui na Terra durante 3 anos e meio, dando testemunho, com poder, como se fossem os dois profetas, anunciando, imparável, incansável, trazendo um grande avivamento nos últimos dias. Mas na metade dos 7 anos, a igreja vai ser arrebatada e ela não passará pelos últimos 3 anos e meio, que são chamados, de fato, de a grande tribulação. Então, eles creem que, com base nesses 7 anos, a igreja passaria os primeiros 3 anos e meio, mas não os últimos 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos, a igreja seria arrebatada. Existe também os pré-ira. O que é pré-ira, irmãos? Existem pessoas que entendem que a ira de Deus será derramada quando Jesus vier, e pouco antes da vinda dele começa o derramar das 7 taças. Essas 7 taças da ira, essa linha de interpretação entende que a igreja não estará, ou seja, eles creem que a igreja estará aqui durante a abertura dos selos, durante o toque das trombetas, mas quando chegar o momento de derramar as taças, a igreja vai ser tirada. Isso é chamado de pré-ira. Mas isso não quando completou 7 anos, e sim alguns anos, alguns momentos antes, que isso pode ser 1 ano ou 6 meses, um período antes, né? Então é chamado de pré-ira, tá? Eu já vou mostrar isso no mapa para vocês entenderem melhor. Existe talvez uma das linhas menos conhecidas, que é o arrebatamento parcial. Essa linha, para mim, ela é muito confusa, sabe? Porque ela não tem um critério bíblico. Não tem sabe, uma lógica bíblica para falar disso. Por exemplo, o que é o arrebatamento parcial? São pessoas que entendem que vai haver diversos arrebatamentos durante esses últimos dias, onde Deus vai vir e vai levar uma porção hoje, daqui um tempo mais outra porção, daqui outro tempo mais outra porção, e no fim o restante que ficou para depois, né? E aí entra a questão que eu digo que é muito complexa de se entender, porque dentro do arrebatamento parcial, como ele é chamado, nós tínhamos o arrebatamento pré, que é antes da tribulação, o arrebatamento mid, no meio, pré-ira, que são aqueles que creem que vão ser arrebatados antes das taças, e o parcial é aquele que crê que existem vários arrebatamentos. O grande problema desse arrebatamento parcial, o critério bíblico. Qual que é o critério para participar da primeira leva, da segunda, da terceira ou da última, né? Ficar para o finalzinho. Né? É como se Deus fosse arrebatar os crente premium, né? Lá no princípio, depois vem a linha ouro, depois vem a linha prata, por fim a linha bronze. Né? É como se Deus fosse arrebatar no início só os super crentes, depois vem os crentes bons, né? Depois começa a vir os meia boca e por fim os crentes ruinzinhos, né? Mas que ainda assim aguardava a vinda. Eu não sei, irmãos, mas assim, ó, me parece muito subjetiva essa ideia de um arrebatamento parcial, porque é muito difícil de você entender quais são os critérios bíblicos para avaliar esse tipo de posição, tá? Mas ela existe e por isso aqui no curso Escatologia Revelada você vai aprender um pouquinho de cada uma delas. É lógico que nós vamos se aprofundar em algumas mais do que outras, tá? E, por fim, você vai ter também a visão pós-tribulacionista. O que é a visão pós-tribulacionista? A visão pós-tribulacionista, ela é a visão mais antiga, como você vai ver no próximo vídeo, na parte 2 dessa primeira aula. A visão pós-tribulacionista, ela é a visão mais antiga, porém, existem diferentes linhas de interpretação dentro do pós-tribulacionismo. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar isso para você nas próximas aulas, que existem 5 visões sobre o pós-tribulacionismo, que vão terminar chegando à mesma conclusão, de que a vinda de Jesus é após a tribulação.
o caminho que cada um deles segue é diferente. Você vai ver ali preteristas parciais, que são pós-tribulacionistas. Você vai ver ali os idealistas, da onde vem o amilenismo, o aliancismo, que são pós-tribulacionistas. Você vai ver historicistas, que são pós-tribulacionistas. Você vai ver futuristas, que são pós-tribulacionistas. Pasmem, porque muita gente está acostumada a entender que o futurismo é todo mundo pré, né? É todo mundo dispensacionalista, mas não. Existem futuristas que são também pós-tribulacionistas. Isso a gente vai ver daqui a pouco em algumas aulas. Mas existem diferentes linhas de interpretação sobre o pós-tribulacionismo. Mas uma coisa a gente vai perceber é que mesmo as pessoas divergindo sobre algumas interpretações, a conclusão final era sempre a mesma, de que a igreja passaria pela tribulação e só seria arrebatada após a tribulação, né? Então você vai perceber aqui, ó, como eu citei, existem 5 linhas de interpretação sobre o momento do arrebatamento. Você tem os pré-tribulacionistas, os mid, os pré-ira, os arrebatamento parcial e os pós-tribulacionistas. Então, se você não entendeu tudo isso que eu falei para vocês, acompanha comigo aqui na tela agora que eu vou mostrar melhor. O que a gente falou até agora nessa aula foi um resumo que a gente já estudou no primeiro módulo, mas eu resumi para você só para você recordar em uma aula, aonde você vê que existem diferentes métodos de interpretação, método literal e o método alegórico. Esses diferentes métodos de interpretação gerou diferentes escolas de pensamento, como preterismo, idealismo, historicismo, futurismo. Essas diferentes escolas de pensamento também vão gerar diferentes interpretações sobre assuntos importantes, como o milênio, como o arrebatamento. Então, se tratando de milênio, a gente tem ali o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, tá? Inclusive, dentro dessas linhas, você vai ver escolas de ensino, como, por exemplo, o aliancismo, o dispensacionalismo, o método histórico ou clássico. E, se tratando de arrebatamento, você vai ver que surgiram também 5 linhas de interpretação. O pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista, pré-ira, arrebatamento parcial e, por fim, a quinta visão, né, o pós-tribulacionismo. Então você percebe como, quando a gente estuda escatologia, existem uma gama diferente de interpretação, tá, que você precisa conhecer. E tudo isso, irmãos, vocês vão estudar aqui no curso Escatologia Revelada. Aqui, se tratando de arrebatamento, que é o tema deste módulo que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, nós vamos perceber que existem os pré-tribulacionistas que estão sendo arrebatados antes da grande tribulação, pelo menos é assim a crença. Os mid-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada no meio. Os pré-ira, que creem que a igreja será arrebatada próximo ao final, né? Um pouco antes. Inclusive é citado até textos como, por exemplo, se não fossem diminuídos aqueles dias, ninguém se salvaria. Então é como se Deus tivesse dito, vai ser 7 anos, mas a igreja vai ser tirada um pouquinho antes, né? Então tem o pré-ira. E os pós-tribulacionistas que creem que é no final. Aqui eu citei 4. O arrebatamento parcial, que eu coloquei aqui em cima, eu não coloquei ele na lista aqui, porque senão eu teria que escrever várias vezes, porque o arrebatamento parcial crê que o arrebatamento está dividido em vários momentos distintos, tá? Em relação a esse período da grande tribulação. Então, irmãos, basicamente, esse é um resumo, tá? Quando a gente pega as 4 escolas de pensamento, nós temos o idealismo, que crê num milênio espiritual, é chamado de amilenismo. Você tem os pós-milenistas, que creem que em relação à vinda de Cristo, nós já estamos vivendo um milênio, e de que a igreja só iria crescer e até o evangelho se espalhar entre todas as nações.
O idealismo também crê que a gente já está vivendo um milênio, mas porém de uma maneira espiritualizada, né? E o pré-milenismo, por fim, aqui, que é a visão que acredita que a igreja ela só vai começar a viver o milênio quando Cristo voltar e ele é quem vai reinar e quem vai estabelecer esse reino milenar. Então, são diferentes métodos e, lógico, que também vão ter diferentes desdobramentos no que diz respeito a não só milênio, mas ao momento do arrebatamento da igreja.